traia a sua mulher, não traia o seu homem. Não faça isso. É a pessoa que você escolheu, é a pessoa que Deus te mostrou. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar Provérbios no capítulo 5. Eu vou ler aqui alguns versículos e o nome desse capítulo, ou seja, o título desse capítulo, é apenas um que se chama Advertência contra o Adultério, ou seja, advertência contra a traição. E aqui nós vamos aprender sobre a mulher imoral, a rejeição da sabedoria, a ficar apenas com uma só mulher e ela ficar apenas com você, escolher a sabedoria e a disciplina, porque os seus caminhos são corretos e direitos. Ou seja, o caminho da sabedoria, ele é correto, é direito, é um caminho bom. E tudo isso nós vamos aprender aqui nesse capítulo. E no versículo 3 já diz o seguinte: pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Ou seja, os lábios da mulher imoral, da mulher que não presta, da mulher que é incorreta, ele é saboroso. Ele aparenta ser melhor, ou seja, ser mais gostoso. A sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Tome cuidado com a pessoa que você escolher para ser seu namorado, para ser seu esposo, sua esposa. Tome muito cuidado. Recrute uma pessoa correta. Escolha uma pessoa direita, uma pessoa correta, uma pessoa boa, uma pessoa com princípios. Não escolha apenas se baseando na beleza dela, a beleza externa dela ou dele. Escolha pelo coração. Escute o Senhor. Escute Ele. Converse com Deus. Entenda o interior dessa pessoa. Faça perguntas. E dessa maneira você não correrá o risco de ir para a sepultura. Ou seja, de morrer e ir para o inferno. Não escolha errado. Se você escolher errado na hora do namoro, antes de se casar, já era. Você vai se casar, a sua vida será um inferno, a sua vida não será correta. Então, escolha bem, selecione bem a pessoa com quem você irá ficar. Logo aqui no versículo 7 diz o seguinte: então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros a sua honra. Aqui está escrito vigor, mas vigor significa honra. Honra / dignidade. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam com a custa do seu esforço. Que os outros não se enriqueçam com a custa dos seus esforços. Ou seja, tome cuidado. Porque quantos casos hoje em dia e antigamente também que nós ouvimos que uma mulher se relaciona com um cara, casa com ele e depois termina e fica com os seus bens. Ela já casa com ele pensando em finanças, no seu patrimônio, na sua empresa, na sua casa, no seu carro. Então, tome cuidado. Tome cuidado.
Isso é muito sério, gente. Você escolher uma pessoa para você estar ao lado é muito complexo. É muito errado. Graças a Deus, eu escolhi bem. Eu tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado, que me ajuda, que me aproxima mais do Senhor. Inclusive, ela está assistindo esse vídeo. Eu te amo, amor, e obrigado por estar sempre ao meu lado. E prosseguindo aqui com a leitura, no versículo 12, diz o seguinte: Você dirá, como odiei a disciplina, como o meu esforço rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei o que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Ou seja, eu fracassei diante de todas as pessoas. Porque ele rejeitou a sabedoria e a disciplina. Ele preferiu escolher coisas mundanas. Ele preferiu curtir as festinhas. Ele preferiu ficar com a mulher imoral do que selecionar, do que escolher uma mulher boa. Ele preferiu não escutar, ficar com preguiça, do que escutar os ensinamentos do seu mestre. Do que preferir a sabedoria e o entendimento do que as festinhas, do que as baladas. Então, escolha a sabedoria, escolha a disciplina. Não se esqueça disso. Prosseguindo aqui a nossa leitura, no versículo 12 diz o seguinte: Você dirá, versículo 12 não, versículo 15, diz o seguinte: Beba das águas da sua cisterna. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Ou seja, beba das águas da sua cisterna significa fique com a sua mulher. Fique com a pessoa que você ama, que você escolheu. Fique com a pessoa que está ao seu lado. Fique com ela. Não fique com pessoas da rua. Não traia sua mulher. Não traia o seu homem. Não faça isso. É a pessoa que você escolheu. É a pessoa que Deus te mostrou. Não procure água em outros lugares, sendo que você tem água em casa. Se relacione com a sua mulher. Aqui está dizendo no sentido de se relacionar sexualmente. Se você for casado, faça isso com o seu cônjuge. Se não, espere até o casamento. Mas se encha da sua mulher. Seja grato e satisfeito por ter ela ao seu lado. Você, mulher, seja grata e satisfeita por ter o seu homem ao seu lado. Não procure na rua. Seguindo aqui a leitura, no versículo 20, diz: Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Leviana significa uma pessoa, uma mulher aqui no caso, sem caráter. Quando você escutar leviana, significa sem caráter. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades dos ímpios os prendem. Eles se tornam prisioneiros das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Ou seja, por causa de ser desprovido de entendimento, desprovido de juízo. Cara, ande no caminho do Senhor. Seja uma pessoa correta. Fique com a sua mulher. Se você ainda não tem, aprenda a recrutar, aprenda a escolher. Olhe primeiro a parte interna dessa pessoa.
Olhe como ela é com os pais. Olhe o relacionamento dela com os seus familiares. Olhe se ela é uma pessoa que segue os caminhos de Deus. Olhe tudo isso. Olhe se ela tem como eu posso explicar? Olhe se ela tem alguma necessidade de aprovação ou algo do tipo. Olhe o interior dessa pessoa. Se você conseguir escolher e recrutar uma mulher, um homem direito, um homem de Deus, uma mulher de Deus para a sua vida, você está feito. Então, recrute uma pessoa boa, recrute uma pessoa correta e não se esqueça de buscar a sabedoria de Deus. E a sabedoria também das pessoas que representam Deus aqui na Terra, que representam nas igrejas, os seus pastores, os seus líderes. Eles são representantes de Deus, eles são líderes escolhidos por Deus aqui na Terra. Converse com eles. Diga que você está com fulano, com ciclano. Se ele for na mesma igreja que você, ele irá te dar uma direção. Faça propósitos de orações. Converse com essa pessoa. Fale, vamos orar, vamos conversar. Para que o nosso relacionamento dê certo. Essa foi uma das coisas que eu fiz e que eu ainda faço e que mudou meu relacionamento. Quando eu e a minha namorada, a Lara, nos unimos em um propósito de buscar mais a Deus, o nosso relacionamento só melhorou. Então, busque o Senhor. E muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.